Fiquei emocionado quando um irmão cristão, John Weaver, pastor do Centro Cristão de Bozeman, em Montana, ele me contou sobre o que ele foi visitado 2 vezes por um anjo. Abro aspas para as palavras do pastor John Weaver. Enquanto eu estava consertando meu carro ao longo da estrada, vi um carro vindo do outro lado do campo arado a cerca de 400 metros de mim. Era um carro novo e a sujeira e a poeira voavam atrás dele quando ele atravessou um campo arado em direção a mim. Ele me levou para a cidade para que eu pudesse obter ajuda e depois desapareceu instantaneamente. Soube mais tarde que era um anjo vindo em meu socorro. Deus me visitou de uma maneira muito especial em 1971 e falou comigo sobre o trabalho que eu deveria fazer para Ele. Nesse momento, em meu ministério e meu desenvolvimento espiritual, Deus, em sua graça, achou por bem enviar o anjo para falar a mim mais uma vez, que me ajudou cerca de 20 anos antes. Era inverno no estado de Montana e alguns amigos e eu fomos caçar alces. Eu estava a 2/3 do caminho para o topo do cume, para onde eu estava indo, quando vi um homem saindo das árvores no próximo cume, perto da linha de madeira. Ele não estava usando aquela roupa laranja, Hunter, e estava andando até mim sem carregar uma arma. Ele parecia estar andando no mesmo ritmo que um homem normal andaria, mas cobria o chão entre nós tão rapidamente, em questão de segundos. Notei, enquanto ele andava, ele não deixou pegadas na neve. O homem se aproximou de mim e apertou a minha mão. Ele disse: John, você sabe quem eu sou? Eu respondi falando do meu espírito: sim, você é um servo do... E ele disse: sim, está certo, o Senhor me enviou aqui hoje para falar com você. Sentamo-nos em 2 grandes rochas, um de frente para o outro. Só mais tarde percebi que estava conversando com o mesmo anjo que me ajudara quando meu carro quebrou 20 anos antes. Conversamos sobre como Deus ficou satisfeito por eu ter mudado minha vida de oração, de uma oração egoísta para uma de compaixão por aqueles ao meu redor, e entre outras coisas, sobre a necessidade de uma casa para minha família. Esta foi a primeira vez que ele disse alguma coisa desde que eu comecei a compartilhar com ele. Ele disse: de quanto dinheiro você precisa? Talvez 20 mil. O anjo disse: você sabe que eu poderia lhe dar esses 20 mil em notas de $100 agora, não é? De alguma maneira, eu sabia que ele poderia fazer isso. Então eu respondi: sim. Mas ele disse: mas não fazemos as coisas dessa maneira. O Senhor coloca isso no coração de seu povo. E esse dinheiro vai ser trazido a você e não terá que contar a ninguém. Ele simplesmente entrará. Ele conversou comigo por mais 20 ou 30 minutos, contando-me algumas verdades lindas e algumas coisas emocionantes sobre como seria na eternidade no céu. Que emoção! Fiquei maravilhado com o que o anjo disse, mas fiquei ainda mais maravilhado quando ele começou a compartilhar alguns dos princípios que mudaram minha vida. O anjo disse: João, você tem um ministério que é eterno. Não é apenas terreno, é eterno. As pequenas coisas que você está fazendo agora, seu ministério,
e sua fidelidade agora determinarão o seu destino de amanhã, seu ministério de amanhã. Na medida em que você se humilhar e ministrar sob sua direção, você será exatamente o que Deus quer que você seja. Outra coisa que ele disse: Deus lhe deu alternativas e permitiu que você fizesse escolhas. Você pode escolher estar perto dele e ser usado por ele, ou pode seguir seu próprio caminho, fazer suas próprias coisas e viver uma vida egoísta. O que você faz aqui e as escolhas que você faz aqui serão refletidas em seu relacionamento com Deus quando você chegar ao céu. Você perceberá que não há apenas coroas colocadas em sua cabeça, mas também recompensas de relacionamento e ministério serão dados a você. Se você for fiel aqui, Deus lhe dará um ministério maior ali. 2 semanas depois, eu estava voltando de uma reunião, adorando ao Senhor no carro e pensando nos 20.000 que o anjo havia mencionado. De repente, senti a presença do Senhor no carro bem ao meu lado. Se era o anjo novamente falando para o Senhor, ou o Senhor falando diretamente, eu não sei. Ele me falou sobre os 420.000, lembrando-me que eu nunca havia pedido por isso. Quando eu respondi perguntando, e ele disse: a partir de amanhã, esse dinheiro está entrando. Assim, foi como se ele escorregasse do carro em movimento e tivesse ido embora. A Bíblia nos diz que Deus não mudou. A palavra diz que pessoas receberam estranhos e não sabiam que eram anjos. Você nem sempre os conhece quando os vê, a menos que os veja entrar em um incêndio e pegar fogo, pular de um carro em movimento e não bater no chão, ou acordá-lo no meio da noite, mas eles estão por perto. Nenhum dos anjos jamais morreu. Eles não diminuíram em força, eles ainda são poderosos. Eles foram enviados para nos ajudar, prover e cuidar de nós, e acampar ao nosso lado. O Salmo 91, versículo 11, diz que Ele, Deus, lhes deu a responsabilidade sobre nós. Eles vêm tão rápido quanto o comando de Deus ou a obra de Deus. Eles podem aparecer como um homem comum da rua, podem aparecer uma figura fraca, quase invisível, ou parecer uma pessoa tão distinta quanto você ou eu. Mas uma coisa você pode ter certeza, você pode distinguir claramente a diferença entre os anjos reais e sua imaginação. Você não tem que lutar para vê-los, para saber que eles estão lá. Eles deixarão claro que são verdadeiros anjos, se essa for sua missão. Os anjos preparam o caminho para nós, assim como prepararam o caminho para as pessoas na Bíblia. Deus quer que estejamos cientes do fato de que Ele não está indefeso em algum canto, mas seus anjos foram enviados com a missão de cuidar do seu povo. Depois de testemunhar e pregar em Samaria, Pedro e João voltaram para Jerusalém. Mas, quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para a estrada que vai de Jerusalém pelo deserto de Gaza. Chegando por volta do meio-dia. Atos capítulo 8, versículo 25 ao 27. Qual foi o propósito do anjo lhe dizer para ir até lá? Para que pudesse conhecer o eunuco etíope e apresentá-lo a Jesus. Deus está fazendo a mesma coisa hoje.
Seria emocionante ver que os anjos estão fazendo agora em relação aos seus entes queridos não salvos. Você pode pensar que nada no céu ou na terra poderia movê-los e direcioná-los para Deus, mas há anjos lá fora puxando-os e seguindo-os, porque Deus quer que eles sejam seus. Os anjos estão em uma missão especial de Deus para ajudar você e seus amigos e parentes a encontrá-lo. Deus nos ama o suficiente para preparar tudo o que precisamos para a nossa libertação e nossa ajuda. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, para nos ensinar e cuidar de nós. Os anjos acampam ao nosso redor. Como podemos perder? Os anjos estão em missão. Aleluia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou a irmã Clélia Barros e eu moro na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, no nosso maravilhoso Brasil. Não percam o próximo capítulo de Anjos em Missão. Está uma bênção.